O que significa pés e mãos frios? Significa uma falta severa, até meio grave, de energia no seu corpo, tá? E olha que interessante como é que é a natureza, né, galera? O que a gente tem nos polos da Terra? A gente tem, né, basicamente, blocos imensos de gelo, de frio, não é mesmo? Lá no Polo Norte e no Polo Sul. É onde a gente tem os dois desertos, maiores desertos gelados do mundo, né? E olha que legal como é que é a vida, né? Como é que é o nosso corpo. A medicina chinesa, gente, ela vê o corpo com as mãos para os altos, tá? E os pés para baixo. Ou seja, o nosso extremo norte do nosso corpo é a nossa mão. O extremo sul do nosso corpo são os nossos pés, tá bom? E por isso, galera, as extremidades, né, elas tendem a ser mais geladas. Por quê, gente? Por que no mundo o Polo Norte é mais gelado que o Equador e o Polo Sul é mais gelado que o Equador? Porque é no Equador, né, que primeiro bate o Sol, né, que é a fonte do Yang da Terra, né? Então é como se fosse a nossa fonte de Yang, o nosso Sol interior, que está basicamente na nossa barriga. Né? Os indianos já sabiam disso, os chineses também sabiam disso. Né? A força vital, ela se concentra aqui na barriga, galera, na região do umbigo, né? Como se fosse o núcleo da nossa Terra, né? Então, quando essa força vital, gente, que a gente pode pensar sendo o baço, né? Sendo o rim, mas na prática sendo o triplo aquecedor, o que é o triplo aquecedor? É o meio do corpo, é onde se concentram todos os órgãos, tá? Basicamente é onde está a nossa matéria mais densa, a nossa carga energética maior, né? Então, quando você tem uma diminuição dessa energia do centro, as extremidades começarão a ficar geladas. E vice-versa, tá, gente? Se você tem um aumento da energia desse centro, as extremidades começarão a ficar quentes. E olha outra analogia, coisa linda demais. Hoje, o que nós estamos fazendo com o nosso planeta? A gente está aquecendo o nosso planeta. Ou seja, a gente está aumentando o yang do nosso planeta, certo? Através, claro, do aquecimento global, do efeito estufa, né? Que já está comprovado, né, galera? Assim, e não precisa... É engraçado porque a gente vive muito querendo pesquisa científica, mas na verdade é só a gente observar a natureza, assim, ela nos conta muita coisa, né? Não precisa ficar gastando bilhões de dólares para saber que o mundo está esquentando, que os problemas climáticos estão se tornando cada vez mais comuns, né? Isso é muito óbvio, né? Muito observado. Então, você imagina, se a gente está esquentando o nosso corpo, o que começa a acontecer com as extremidades do nosso corpo? Começa a ficar quentes, concorda? E se a gente está esquentando o planeta, o que começa a acontecer com as extremidades do planeta? Começam também a ficar quentes. E na prática, o que isso faz, né? O que isso se manifesta? Isso manifesta com o degelo, né, dos nossos polos, o derretimento das geleiras, né? Pô, Yuri, mas não entendi qual é a relação com o nosso corpo. Quem tem a mão muito quente, mão e pé muito quente, sabe que o que acontece quando fica quente? Sua, não é isso? Sua. Igual os polos. Quando você começa a esquentar o Polo Norte ou esquentar o Polo Sul, o que vai acontecer com o gelo? Vai derreter. É igualzinho, tá? E literalmente igualzinho. É literalmente o seu yin saindo pelos seus poros, tá? Dos seus extremos, né? Mas isso aí é coisa para outro vídeo, quando a gente for falar de mão e pé quente, né? Porque nesse vídeo nós estamos falando de mão e pé gelado. E mão e pé gelado, gente, assim, tirando no inverno, né? Porque se você está com mão e pé gelado agora no inverno, menos pior. Agora, se você fica com a mão e pé gelado o ano inteiro, até mesmo no verão, até quando o clima está extremamente quente, aí isso é um péssimo sinal de que existe uma deficiência muito severa do yang. Ah, Yuri, então no inverno tudo bem? Não, na verdade não, né? Só que como no inverno a gente está no mínimo de yang da natureza, é mais comum, né, pessoas que têm deficiência de yang num nível não tão severo, num nível mediano, num nível tranquilo ali, apresentarem também esse sintoma, principalmente em dias muito frios, né, em dias que não se relacionaram com alimentos yangizados, né, alimentos quentes. Sacou? Mais ou menos por aí. Mas, se você tem mãos e pés gelados o ano inteiro, isso significa que a sua energia está cada vez pior. E se isso está piorando ao longo dos anos, pode ter certeza, isso vai te causar problemas muito sérios. Aí você tem que analisar
Por quê? Os pés, gente, eles estão relacionados aos órgãos que estão embaixo, no aquecedor médio e inferior. Então, normalmente, quem tem pé gelado tem deficiência de yang do rim ou deficiência de yang do baço, beleza? Quem tem mão gelada, né, aí já significa que existe uma relação com os órgãos do aparelho superior, né, do aquecedor médio e superior. Então, quem tem mão gelada provavelmente tem deficiência de Ti do coração e deficiência de Ti do pulmão, beleza? E cada uma dessas questões, gente, nos leva a certos sinais e sintomas. Então, vamos lá. Você tem uma urina muito clara. Por que eu tô falando isso? Porque a primeira coisa, gente, quem já entendeu aqui a lógica dos vídeos, já entendeu isso. Você tem que fechar um diagnóstico. Não tem como você tratar de verdade sem fechar um diagnóstico. Ah, Yuri, mas eu não quero estudar, Yuri, não quero entender isso, eu odeio medicina chinesa, eu odeio medicina, eu só quero me beneficiar. Que coisa maravilhosa, existem milhões de profissionais aí da medicina chinesa, né? Contrate um profissional, eu ou qualquer outro aí que entenda de medicina chinesa para montar o seu tratamento, você não precisa estudar. Agora, se você gostar desses conceitos, se você quiser fazer um tratamento para você, para seus familiares, seus colegas, né, para o seu entorno, aí realmente você tem que estudar. Né? Não adianta, gente, vocês acharem que vocês vão chegar aqui, pegar um vídeo de 10 minutos, 15 minutos e vão entender a medicina chinesa, porque não vão, gente. Né? Infelizmente, todo mundo quer isso, né? E eu também gostaria. Vocês acham que eu não gostaria aqui de conseguir passar 5.000 anos de história num vídeo de 10 minutos? Se eu conseguisse fazer isso, eu tava lá na universidade dando aula. Por quê, gente? Porque é impossível. É muita informação. E aqui no Instagram, galera, o nosso tempo é limitado. Né? No YouTube também, enfim, qualquer plataforma, que o nosso tempo é limitado. A gente precisaria de meses estudando junto. Né? Que é exatamente o que a gente propõe dentro do curso. Né? Então, assim, para quem quer, galera, o conhecimento tá aí. A grande realidade é essa. Né? Para quem quer estudar, Yuri, não tem dinheiro nenhum para estudar medicina chinesa. Não quero ir pelo jeito fácil, que é fazendo um curso, né? Que é tendo uma rede de apoio ali, pessoas que vão te ajudar. Como é que eu faço? Compre um livro, baixa um PDF. Né? Você vai ver que a coisa não é tão simples. E aí você vai começar a entender que talvez você precise de ajuda, talvez você precise de pessoas que já trilharam esse caminho. Todo mundo faz esse caminho, tá, gente? Né? Comigo não foi diferente. Comecei estudando por livro, mas logo depois já comecei a fazer um curso. Porque eu vi que eu ia demorar muito mais sozinho, sabe? Do que eu com outras pessoas que já passaram por esse processo. Então é isso, basicamente. Mas eu tô aqui fazendo essa... Eu acho que essa mentalidade, né, galera? Porque eu acho que é esse a palavra, assim. A gente tem que mudar a nossa mentalidade das coisas. Mesma coisa, por exemplo, a Kombi aqui, ó. Primeiro mês da Kombi aqui, eu fiquei tipo, nossa, velho, eu acho que eu vou aprender. Eu acho que eu vou aprender a mecânica da Kombi. Aí eu comecei, peguei uma coisinha, peguei outra e tal, mas já entendi. Falei assim, olha, se eu quiser aprender essa mecânica da Kombi, eu vou ter que ficar aqui 6 meses, 1 ano, né? Eu vou ter que ir numa oficina mesmo e trabalhar bastante, né? Por um longo período, até entender como é que funciona a mecânica da Kombi. Porque na teoria é uma coisa, galera. Eu comprei um livro, né? Eu li, eu entendo a teoria da mecânica da Kombi. Mas na prática a teoria é outra. É como a pessoa sempre diz e eu concordo. Tá bom? Mas voltando ao nosso ponto. O nosso ponto é o seguinte. Você precisa achar aonde que está essa deficiência. Se é uma deficiência da parte inferior, se é uma deficiência da parte superior, se é uma deficiência dos dois. Né? Então, por exemplo, se você tem xixi muito claro, se você tem urgência urinária, não consegue segurar muito o xixi, se você tem incontinência urinária, que dá aquela vazadinha, às vezes quando dá uma tossida, né? Às vezes quando dá um espirro, às vezes quando está correndo, pode ter. Se você tem joelhos fracos, se você tem tornozelos fracos, se você tem dor na lombar quando você deita na cama, sabe quando você relaxa ali no final do dia, dá aquela dor na lombar? Se você tem ressecamentos, tudo isso daí, gente, está no nível do yang do rim, né? No caso, ressecamentos pode ser yin do rim também, tá? Mas pode ser yang, pode ser yin. Como é que nós estamos falando aqui de pé gelado? O que é gelado? Né? É falta de calor, certo? Então é uma deficiência de yang do rim. Se você tem falta de força de vontade, se você é aquela pessoa que pisa no chão, parece que o joelho dá uma desequilibrada, né? O tornozelo torce. Isso daí é tudo deficiência de yang do rim, porque o yang segura as estruturas, além de esquentar o corpo, tá? Ótimo. Tá, Yuri, não tem nada disso, mas meu pé é gelado.
O que significa? Você pode ter uma deficiência de Yang do baço, fezes pastosas, diarreia crônica, aquela diarreia que sai como se fosse uma cachoeira. Você pode ter hérnia de disco, hérnia de hiato. Você pode ter fraqueza muscular, você pode ter dificuldade de ganhar massa muscular. Você pode ter cansaço crônico, você pode acordar cansado. Tudo isso daí, você pode ter gases, empachamento, sono depois de comer. Tudo isso mostrando que o baço não está legal. O Yang do baço, ele digere, mas ele também sustenta estruturas musculares. Pode ter muito hematoma, porque ele sustenta as estruturas musculares dos vasos sanguíneos, mostrando que o Yang do seu baço não está legal. Beleza, e na parte superior? Na parte superior você vai ter deficiência de ti do pulmão ou deficiência de ti do coração. Se você tiver deficiência de ti do coração, você vai ser uma pessoa mais prostrada. A sua mente vai ser uma mente mais lerda, mais lenta. Você pode ter problemas de circulação, formigamentos, dormências. Provavelmente a sua língua vai ser pálida. A sua região do seu rosto aqui também, mostrando que existe uma deficiência da energia do coração. Sua pressão pode ser baixa, né? Você pode acabar desmaiando. Tem hora que dá aquela tontura, mostrando que existe essa deficiência de energia do coração. O coração cuida da consciência, cuida da fala. Sabe aquelas pessoas que falam assim, que parece que a pessoa vai capotar? Deficiência de ti do coração. Deficiência de ti do pulmão. O pulmão, gente, ele vai cuidar principalmente da imunidade e da dispersão de energia para o baixo do corpo. Então, se você tem tosse, deficiência do pulmão. Se você tem asma, deficiência do pulmão. Se você tem coriza, nariz escorrendo, deficiência do pulmão. Se você sente muito frio, deficiência do pulmão. Se bate um ventinho frio, você tem que botar logo um casaco, deficiência do pulmão. Se você é aquela pessoa que não sai para lugar nenhum sem um casaco, deficiência do pulmão. Se a sua voz é fraca, é para dentro, é aquela vozinha assim, sabe? Que não tem timbre, deficiência do pulmão. Né? Se a sua respiração não consegue inflar seu pulmão, deficiência do pulmão. Então, gente, essas são aí as 4 síndromes que explicam a mãos e pés gelados. Esse sintoma específico, isolado. Isso fecha o diagnóstico, Yuri? Não, não fecha. Porque você precisa de um conjunto de sinais e sintomas, junto com um conjunto que você pode observar, um conjunto observável de imagens que vão te indicar, de fato, e fechar um diagnóstico. Então a pessoa chega para mim e fala assim, Yuri, eu tenho pés gelados, o que eu tomo? Você tem que tomar conhecimento. Você tem que entender por que seu pé está gelado. Sabe por quê, gente? Porque é muito perigoso. Por exemplo, a pessoa tem uma deficiência de Yang do rim, mas tem também um calor no estômago. Então a pessoa tem incontinência urinária, falta de força de vontade e azia. Aí beleza, aí você chega lá e mete uma dose gigante de catuaba, de jatobá, por exemplo, de canela, exatamente para tonificar esse Yang do rim e acabar com essa incontinência urinária dessa pessoa. Aí daí uma semana essa pessoa está com uma azia. Essa pessoa que viu essa dica aqui do nada, fala, ah não, mas isso aqui é azia porque eu tô comendo, sei lá, comi pimenta outro dia aí, beleza, continua tomando. Aí daí a um mês a pessoa tá com úlcera. Então, gente, é perigoso você fazer uma coisa com as substâncias mais poderosas da natureza que Deus deixou para você, sem ter certeza do seu diagnóstico. Nosso tempo vai acabar aqui, mas eu quero deixar essa reflexão para vocês, tá? E falar, você quer uma alternativa? Gengibre. Agora, você está preparado para tomar gengibre? Não sei. E muito cuidado, se você também não souber. Porque gengibre é uma das substâncias que mais esquenta no mundo. Tá bom? Então fique com Deus, tamo junto. Espero ter passado um pouco desse entendimento, dessa questão da mentalidade para vocês, tá bom? Fiquem com Deus, forte abraço, até a próxima!